Olá, queridos e queridas, tudo bem? Aqui é Cláudia Peters, mais uma vez com o Evangelho Simples. Eu vim aqui falar hoje da multiplicação dos peixes. É, realmente, aquele versículo que você já conhece. Só que nós vamos ver hoje de uma forma diferente essa multiplicação. Por quê? Porque aqui fala muito de finanças, né? Que fala de dinheiro. Para quem não entende, fala que Deus pode multiplicar o que está faltando na sua vida financeiramente. Mas o Senhor também fala da vida espiritual, tem vários contextos para este versículo. Mas hoje nós vamos falar deste versículo especificamente na multiplicação que você pode fazer. Jesus ele estava ali no meio de uma multidão, mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, então era gente à beça. Mas ele não via a quantidade, sim, ele via o que ele podia fazer com aquele problema, né, que entregaram na mão dele. Foi um problema, olha, a gente está com 5.000 pessoas aqui, com fome, ficaram ouvindo o Senhor horas e horas e horas, estão com fome, a maioria não tem dinheiro, ou mesmo que tenha dinheiro, está muito longe, eles não conseguiriam chegar na outra cidade para comprar o alimento. Jesus falou assim: então entrega aqui os peixes e os pães. Tem alguma coisa aí? Tem esse menininho aqui é que o menino ofereceu. Toma, Jesus, é o que eu tenho para oferecer. E aí Jesus o quê? Multiplicou aquilo. Multiplicou aquele alimento, alimentou e ainda o quê? Voltou o alimento. Vamos ler aqui comigo, você vai estar entendendo. Ó, no versículo 10, Jesus fala assim para eles: mandai assentar os homens. Havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos. E os discípulos, pelo que estavam assentados, igualmente também dos peixes quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram ou que sobraram, para que nada se perca, porque Jesus ele se preocupa que a gente também não fica desperdiçando as coisas. No 13, diz assim: recolheram-nos, pois, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Você viu que houve uma multiplicação, né? As pessoas comeram muito e o que sobrou voltou, que foram os 12 cestos. E o que o Senhor quer para nós hoje? O que Deus quer falar sobre isso? Além de Deus abençoar financeiramente aquele que multiplica, né? Deus é Deus que multiplica o que você tem aí na sua casa. Se você tem um pouquinho de farinha, ora a Deus, que Deus é Deus que multiplica. Se você tem um pouquinho de poupança lá no dinheiro, lá na poupança, o dinheirinho guardado, ora a Deus para que Ele venha multiplicar os seus investimentos, o seu trabalho, ora a Deus para que Deus venha derramar ali o favor dele sobre a tua empresa, sobre aquilo que você tem colocado, o seu sonho. É o que Deus quer aqui, que nós entregamos a Ele. Ele pegou e multiplicou aquilo que estava nas mãos dele. Primeiro lugar, primeiro ponto, como sempre os pastores falam, né? Primeiro ponto, entregar na mão do Senhor aquilo que você tem. Pouquinho, muito, entregar na mão dele. E tudo que vai para a mão dele é multiplicado, tá? Então, tudo que você entrega na mão do Senhor verdadeiramente é multiplicado. O que é entregar na mão verdadeiramente de Deus? Entregar na mão é falar assim: Senhor, essa empresa não é minha, é tua. E você realmente usar essa empresa não só para o seu benefício, mas para o benefício também do reino. O que é benefício do reino? Você ser dizimista daquilo que você tem na sua empresa ou do que você trabalha. Ser dizimista, isso é também entregar na mão do Senhor. Ser ofertante na casa de Deus. Ajudar a missão, né? Então, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem uma empresa ou trabalha, né? Tem o seu trabalho ali de CLT, não tem importância, isso não julga. Você tem que ser uma pessoa que tem que colocar em primeiro lugar a obra de Deus, colocar na mão de Deus a sua profissão, colocar na mão de Deus o que você tem, porque Ele é que multiplica, não é a gente. Porque é Ele que derrama saúde sobre as nossas vidas, é Ele que derrama sabedoria, Ele que derrama sobre nós o entendimento, então é Ele. Só que tem o segundo ponto aqui que eu falo de multiplicação também, de você ser um multiplicador. Como ser um multiplicador?
você passar para as pessoas aquilo que você conhece. Você vê hoje muitas pessoas na internet passando conhecimento. Você pode ver. É na finança, é na cozinha, é no emagrecimento, é na mente, te ensinando terapeutas. Você vê na internet as pessoas ensinando você como comer, né? Como se alimentar, nutricionistas, que passam o conhecimento. Aí você fala assim, mas eles estão ganhando para isso, querendo ou não, a internet ela dá uma visibilidade boa e através de quantos views eles tiverem, eles começam a receber. Exatamente, é o que acontece com quem ensina. Quem ensina passa, tem a tendência o quê? A receber. Deus dá a multiplicação. Deus não perde no dá, gente. Mesmo que você dê o máximo do seu, você nunca vai chegar a ser como Deus. Então, quando você entrega seu conhecimento, as coisas acontecem. Com Jesus foi assim. Jesus, o que ele fez? Ele, antes de multiplicar pães, antes de fazer milagres, ele passou o quê? O conhecimento, ele ensinava as pessoas. E ali, quando ele começou a fazer milagres, começou ali libertar pessoas de possessos, né? Tirar as pessoas ali de uma situação de vulnerabilidade, ele ensinava os discípulos. Não foi assim, eu tô ali só fazendo e não, ele ensinou tanto que ele chegou uma hora que falou assim, agora vocês vão de 2 em 2 fazer aquilo que eu fazia. Vocês aprenderam comigo. Então, o Senhor ensinou. E por ele ensinar, houve o quê? Uma multiplicação daquilo que ele ensinava para chegar hoje em nós. Então foi multiplicado, multiplicado, multiplicado. Os discípulos também fizeram discípulos e foram crescendo até chegar onde nós estamos hoje, aprendendo a palavra de Deus de forma o quê? Genuína, né? De forma em que o Senhor nos ensinava. Então, tudo é multiplicação, gente. Jesus trabalha com multiplicação. Tá? Não só multiplicação de dinheiro, não só multiplicação de finanças, não somente multiplicação de filhos, mas também multiplicação de ensino. O Senhor, ele nos chamou também para ensinar. O pouco que você sabe pode salvar uma vida, pode salvar uma pessoa que está aí do seu lado. O pouco que você tem de conhecimento, de experiências de vida, pode salvar uma vida. Hoje, infelizmente, os homens e as mulheres mais velhas não passam conhecimento. Porque antigamente a mulher mais velha ela sentava com as netas e falava do passado, falava o que ela passou. Ela ensinava coisas que ela aprendeu com a vida. Às vezes num testemunho talvez não tão feliz, assim, um testemunho não tão positivo, mas um testemunho de que para aqueles filhos, para aqueles netos não fossem pelo mesmo caminho, porque era um caminho tortuoso, era um caminho difícil. Então, antigamente as pessoas elas tinham essa vontade de ensinar e muitas vezes não sabiam ler, não sabiam escrever, mas tinha ali a experiência de vida que fizeram chegar onde elas estavam ali bem, porque eles aprenderam e cresceram, né? E através do que elas passaram, elas mostraram que elas eram capazes de chegar onde chegaram. Só que havia o quê? Aquele ensinamento. Os avós ensinavam, os tios ensinavam. Hoje você não vê isso. Os avós não ensinam, os pais não ensinam, ninguém ensina. Porque houve retrocedeu muitas coisas na vida, infelizmente. Então hoje você está sendo convidado a falar, a ensinar e não falar dos seus erros, que nem eu vejo gente falando dos erros e não consertando. Tem que consertar, falar, eu errei aqui, mas Deus me abençoou, eu aprendi, é errado e não aconselho isso para ninguém. É isso que é ensinar. Deu certo, eu fiz assim, fiz assado, eu comecei assim, deu erradinho aqui, mas aí eu consertei e ali eu mantive e deu certo. Então hoje o que a gente vê, gente, é que as pessoas hoje não têm a vontade de multiplicar os conhecimentos. Há necessidade do ser humano multiplicar os seus conhecimentos. Os professores são os multiplicadores hoje de conhecimento. Jesus era um mestre. O que é um mestre? É uma pessoa que ensina. Então hoje nós temos que nos preocupar não somente em pedir para Deus multiplicar nossas finanças,
Que não é errado pedir para Deus multiplicar as finanças, mas para Deus multiplicar em nós o desejo de ensinar, o desejo de querer ajudar o próximo, o desejo de querer falar com o próximo aquilo que pode ajudar. Dar uma mão mesmo, uma mão, falar, olha, querido, você está errando por este lado, vai por este lado que vai dar certo, né? Ou chegar e falar assim, olha, eu tive experiência em tal lugar, aconteceu isso, isso. Então, as pessoas hoje, elas têm esse medo, né? Então, que nós, essa nova geração, que é a geração da internet, a geração que é diferente da geração passada, né? Venha sentar novamente com a nossa família, com nossos filhos, com nossos amigos e trocar experiências. Pegar os mais novos e explicar para eles realmente como a vida é. E não esperar eles aprenderem somente pela internet. Nós somos responsáveis pela nossa família, nós somos responsáveis por aqueles que estão próximos de nós. Então, você que está assistindo esse vídeo, seja responsável. Passa para o próximo, ajuda um amigo, ajuda na empresa. Às vezes muitas pessoas estão sofrendo do teu lado e você não tem coragem de falar que você passou por aquilo. Você sabe que uma pessoa está doente lá, que infelizmente vai ter que pedir licença porque vai passar uma cirurgia. Você conhece uma pessoa que passou por isso e que Deus ali operou, ou que deu tudo certo, e você não tem coragem de falar. Você fala, não é minha vida, cada um com seus problemas. Não é assim, nós somos seres humanos, um precisa do outro. Nós precisamos um dos outros para crescer. Por mais que a internet esteja aí, gente. Por mais que a internet faz parte. A gente aprende muita coisa pela internet, mas um tete a tete, olho no olho, é muito bom e faz com que o ser humano seja mais humanizado ali. Precisamos humanizar um pouco mais uns aos outros, tá bom? Eu vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Peço que você compartilhe, dê o seu joinha, por favor, para que o YouTube venha estar recomendando para outras pessoas, tá? E que Deus abençoe tua vida grandemente, multiplique tudo o que você sonha. Em nome de Jesus, tchau, tchau.